outro lado, o Cuca começa a entrevista também, 0-0. Perdemos até uma penalidade máxima, né? Que você sabe que esse tipo de lance ele te dá a vantagem no placar, joga o peso para o adversário ter que sair para o jogo e aí você fica com mais opções de velocidade no ataque, no contra-ataque. E quando ele não acontece, não é convertido, lógico que você tem uma dificuldade em assimilar, todos têm, é natural. Até porque é o segundo que a gente perde, mas acontece. Foi mérito do Vitor, não acho que ele bateu mal. O goleiro foi muito bem na bola. Aliás, eu achei que o Vitor do Atlético foi um dos melhores, se não o melhor. Pegou bolas incríveis, onde nós tivemos o controle do jogo, né? Onde a gente está resgatando o nosso estilo de jogo. E hoje apareceu muito esse estilo, só não... Estamos felizes pelo resultado, que não veio, mas a atuação da equipe, nós não podemos nos queixar. O Atlético foi dar o primeiro chute a gol a 29 do segundo tempo, no gol. E depois, aos 35 por aí, nós perdemos a intensidade, aí o jogo ficou perigoso. Mas até então, a gente era donos do jogo. As alterações que nós fizemos para iniciar, eu acho que foram cabíveis dentro do que eu imaginava a partida. E as alterações de jogo, tem dia que o pessoal entra que é uma maravilha, tem dia que não entra tão bem. Hoje foi um dia assim, mas está no contexto, acontece. A gente não pode pensar que porque não entrou bem uma partida não serve ou não joga bem. Jogam bem, serve, e tem o direito de um dia entrar mal, e isso acontece no futebol. Entrou rádio. Ei. Isso aqui, querida. Mudou o tempo. Oi, Cuca. Até a análise, a gente saindo de campo ali agora, conversando sobre o jogo, acho que esse foi o Palmeiras mais cara do Cuca desses jogos desde o seu retorno, né? A zaga bem postada, o meio campo saindo para jogar. E eu acho que muito passa ali também pela entrada do Thiago Santos no seu time, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse Palmeiras do Cuca com o Thiago Santos, o que o seu time ganha com ele, com o Felipe Melo fora. Não, o que ganha? O Thiago dá uma consistência grande de cobertura por ambos os lados, ele tem muito vigor físico, evoluiu muito no passe, é um jogador que a gente gosta muito e se sente muito seguro com ele, por isso ele jogou. Nós liberamos mais os laterais com essa proteção dele, né? Pudemos jogar mais adiantado hoje com dois laterais mais ofensivos do que no jogo passado, muito em função da característica do Thiago, de ter uma mobilidade e sair e cobrir os dois lados. Com isso a gente adiantou o Guerra, adiantou o Tietê, adianta-se a marcação e a lamentar o resultado. Hoje a gente tem que lamentar o resultado do jogo e não o jogo. Eu até entendo no final a torcida ter dado uma vaiada, porque nós não vencemos, né? E isso, se faz um gol hoje 1-0, sai super aplaudido e dizendo que foi um grande, quem sabe o melhor jogo nos últimos tempos. Então a gente não pode se iludir e pensar que porque empatou as coisas não vão bem, que é uma retomada nesse sentido e é o caminho que a gente tem que percorrer. Vamos continuar insistindo e daqui a pouco a gente encaixa a vitória. O Cuca, o Atlético certamente tem um quarteto ofensivo muito forte, talvez um dos mais fortes do Brasil. E o seu time conseguiu neutralizar basicamente todas as ações ofensivas. Isso também é um fato que mostra essa evolução. Eu queria que você falasse sobre o Keno. É um cara que tem uma coisa que pouco jogador tem, que é o drible. Ele consegue ir para cima, só que às vezes está um pouco escondido porque joga na função do capitão do time. Como é que você imagina, voltando o Dudu, se consegue encaixar ele no time? Não, o setor defensivo foi muito bem, não só por não ter tomado gol, mas também por encurtar e fazer o time jogar no ataque. Para fazer isso, você não pode dar espaço de contra-ataque ao Atlético, senão, com a velocidade que ele tem, no final nós demos esse espaço. A gente conduziu a bola de maneira errada em algum setor, perdemos essa bola e acabamos tomando um ou dois contra-ataques atrás, que acontece também no jogo. Mas, afora isso, foi super bem controlado. E o Keno era, eu acho que o principal jogador da equipe. Uma pena ele ter saído no jogo, nos fez falta. A gente continuou
com a ideia de velocidade, primeiro com o William lá, depois com o Eric lá, mas hoje à tarde era do Keno. E infelizmente acabou que ele teve que sair por estar com cãibras no jogo. Eu penso no time hoje. Hoje ele é o nosso titular, a gente está muito satisfeito com ele, ele pode jogar em algumas posições, né? Assim como o Dudu também. Quando o jogador é bom, a gente acha sempre um lugar para ele jogar. Cuca, é inegável que o Palmeiras criou bastante, como você citou há pouco, e a gente conversava na saída de campo com o Edu Dracena, e ele realmente classificou hoje um dos, talvez, defeitos do time, como o poder de finalização da equipe. Eu queria saber se você entende dessa maneira também, que está faltando aquele cara para definir no seu time, e até por isso que você já publicamente disse que precisa de um novo atacante. Mas nós, quando deixamos ir diversos jogadores, foi pensando em trazer, não porque não tenho isso, pela necessidade numérica que a gente tem naquele setor, isso é normal. Os que estão aqui, a gente está confiando e recuperando os que precisam. Um pecado, a bola do Borja hoje não entrar, a defesa que o Vitor fez foi fantástica. Bola aí na gaveta, pênalti. A outra que o Keno pedalou e deu para trás, ele bateu de esquerda, o zagueiro tirou em cima. São bolas que, no detalhe, não entra, um pouquinho para cá ou para lá, acaba entrando e você vence, né? Então eu não saio triste, porque o time jogou bem, mas eu não saio feliz, porque nós precisávamos e merecíamos vencer. Não deu. A gente tem que estabilizar, pôr a cabeça no lugar, trabalhar mais ainda para buscar os resultados na frente, né? Sabendo que agora a gente vai ter baixas, né? No Brasil, o único lugar que não tem data FIFA, não para, é o Brasil. O único lugar do mundo é o Brasil. Então, quem tem jogador selecionável é punido nesse momento. A gente vai ser punido com 3 perdas aí, quem sabe até mais no futuro. Então, isso aí a gente lamenta também, mas vamos confiar na força do grupo para ir lá em Curitiba e, se Deus quiser, vencer. Cuca, você fez algumas alterações para o jogo de hoje, com o Zé Roberto e o Felipe Melo ficaram como opções no banco de reservas. Queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha que você fez do time titular que entrou em campo hoje. E essa é uma tendência de mudança até pela sequência de jogos que o Palmeiras tem pela frente, ou você ainda está tentando buscar a melhor formação para o seu time? Eu, quando tenho o Thiago para fazer esse tipo de proteção e entendendo que o adversário tem 2 pontas agudos, é difícil para o adversário voltar a marcar teus laterais. É muito difícil. E era por ali que eu acreditava que a gente ia ter êxito. Até tivemos, faltou o gol, infelizmente. Mas a gente criou muitas jogadas pelo lado do campo por ter os 2 laterais que atacaram bastante. Por isso a gente escolheu o Mike e o Egídio hoje. Cuca, você dá a declaração entendendo que gostou do futebol do time e tal. A torcida, por outro lado, deu sinais claros de insatisfação, não só pelo resultado, mas com a performance do time. Você acha que foi um erro de leitura, rigor demais por parte do torcedor? Não, mas vocês viram o jogo, vocês viram que nós jogamos com uma das grandes equipes do campeonato, um postulante a título, assim como nós, e mandamos no jogo até os 30, 35 do segundo tempo. Criamos diversas oportunidades, fomos super organizados, não cedemos contra-ataque ao adversário. Se sai 1-0, a bola do pênalti entra, estava todo mundo feliz. Pronto, o Palmeiras está jogando bem de novo. É o detalhe de não ter vencido, porque se você viesse numa sequência de vitórias, esse empate eles sairiam aplaudidos. Como você vem de 4 partidas sem vencer, você sai vaiado, e eu concordo eu entendo o torcedor. Mas ele sabe que no fundo a gente está buscando o caminho e estamos encontrando. Cuca, aqui. O Thiago Santos foi muito bem, como você falou, e ele jogou no lugar do Felipe Melo ali, né? Para você colocar o Felipe no banco, como qualquer outro jogador, considerando a história do Felipe, ele é da Europa, você imagina que eles possam jogar os 2 juntos, eventualmente? Como que você vê essa relação do Thiago e do Felipe Melo? O Felipe é um jogador profissional, ele serve a Sociedade Esportiva Palmeiras, e da melhor forma, quando a gente entender necessário, nós vamos utilizá-lo. Ele, o Zé, o Fabiano, que saíram, o Jean, os jogadores que saíram. Isso é natural do profissionalismo, né? Lógico que eu converso com os jogadores, alguma situação, explico por que estou tirando isso, aquilo, e é natural, o jogador tem que buscar recuperar a titularidade, e quem está dentro tem que se manter. É assim que a gente vai subir de nível.
Oi, Cuca. Duas coisas, duas colocações. Uma, primeiro, boa tarde, um abraço. Um abraço. A primeira esse Atlético que é tido como o melhor elenco, ou dos melhores elencos do futebol brasileiro, é propaganda enganosa, ponto 1. E ponto 2, tem muita gente no Palmeiras ganhando como craque e não sendo craque. Talvez por isso as coisas não tenham caminhado tão bem quanto poderiam caminhar? Bom, o Atlético, eu vejo o Atlético como uma das melhores equipes, um dos melhores grupos. Um plantel muito bom, um time muito bom. Eu acho que o Atlético está muito bem servido. E vai ser um postulante ao título, assim como nós também. E mais uma meia dúzia de times que vocês sabem. Nossa, eu não sei, não me preocupo assim com o salário que o jogador ganha. Para mim é indiferente. Até porque se fosse o contrário, a gente não punha quem a gente põe. Eu me preocupo com o que eu tenho deles no dia a dia e com o que eu imagino para o jogo. É em cima disso que eu busco a minha escalação, né? O dia que eu fugir disso, daí eu vou ficar preocupado. Olha só, atenção, uma informação sobre o